Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no ar. Hoje é para falar sobre um assunto que aconteceu ontem até, né, mas ficou afastado, ficou em stand-by, pronto. Por causa da contratação do Rodrigo Ferreira, que foi a coletiva do Marcelo Teixeira, né? O presidente ontem fez aquela solenidade lá na Vila Belmiro para assinar o contrato com a Globo, né, os direitos de transmissão. Vou falar algo importante sobre isso, mas aí acabou que abriu para perguntas. Eu não tive pergunta ontem, né? Fiz uma fora do ar, depois vocês vão entender. Mas os companheiros preferiram fazer sobre transfer contratações e tal, enfim. Sobre jogar em São Paulo. Mas eu vou tratar dos dois pontos que eu achei mais importantes, né? A coletiva completa tá lá no canal do Santos, você pode ver lá. Mas eu vou falar sobre o transfer e a questão dos jogos, né? Vou colocar até a resposta dele, do transfer e depois vou comentar. E a dos jogos, eu falei com ele fora do ar e já explico para vocês o porquê. Mas enfim, vamos lá. Se envolve jogadores. A primeira proposta envolvia jogador e há um problema de relação entre os Santos, isso vocês já sabem, a inadimplência e a relação que ocorreu em duas oportunidades, um desgaste entre os clubes. E na segunda, sim, já foi diretamente uma possibilidade de parcelamento. E aí, na possibilidade de parcelamento, eles estão estudando e aguardamos essa resposta que seja positiva. Não, a bola está com eles. Então tá aí, questão do transfer uma proposta já feita de jogadores, eu não sei, confesso que eu não sei, a gente não vai saber jogadores que foram oferecidos, né? Falou-se no Messias há alguns dias, né, e tal. Eu acho difícil do Krasnodar aceitar, porque não tem hoje um jogador no elenco do Santos com potencial de jogar na Europa, jogar na Rússia, que é um campeonato relativamente competitivo, né? Claro que não é Itália, França, Inglaterra, Espanha, óbvio que não. Mas é um campeonato relativamente competitivo. E tem toda a questão da guerra também, né? Então muito jogador não quer ir pra lá, nem pra Ucrânia, enfim. Então acho difícil, porque aí você pode pensar aquele time que foi pro Qatar, tinha o Ed Carlos, que dos mais jovens assim que já jogaram, o Ivonei, quem mais? Os outros meninos são sub-20, difícil, né? Difícil pensar em alguém. O Derek, que chegou a atuar uma vez ou outra no profissional, mas nenhum, acho que, na minha opinião, pelo menos, claro, nenhum tem potencial para jogar na Rússia, assim. Enfim, acho difícil o Krasnodar aceitar. E a segunda parcela, que é o mais óbvio, que foi... A segunda parcela, não. A segunda proposta foi parcelamento, que é uma coisa mais óbvia, né? Mas é difícil, e como o presidente falou, tem toda uma questão de desgaste. O Krasnodar não confia mais no Santos, e eu entendo, é claro, né? Se passaram duas gestões diferentes, e as duas atrasaram o pagamento, por que os caras vão confiar, né? Se tu empresta dinheiro pro cara, o cara não te devolve, tu vai confiar no cara? É difícil, né? Mas enfim, então a gente espera que eles aceitem a proposta para o Santos não sofrer transfer apesar que a janela fecha amanhã. Mas, é claro, o transfer depois de um ponto de não poder contratar mais, ele pode passar para perder pontos, como o Cruzeiro perdeu uma das Série Bs que o Cruzeiro disputou, né? Eu não lembro qual, mas o Cruzeiro perdeu pontos e começou com menos 6 pontos. Tá? Então, ou punições financeiras, por exemplo, o Everton da Inglaterra, nessa temporada da Premier League, perdeu 10 pontos por questões financeiras. Então, assim, quando interfere esportivamente, é péssimo, né? E a gente espera que isso seja resolvido, né? Mesmo que não seja para contratar necessariamente agora. E o segundo ponto é sobre a assinatura com a Globo, né? Como a gente não teve pergunta, eu digo o Felipe Noronha, meu parceiro de resenha santista, ele falou no vídeo dele isso ontem, que eu assisti hoje. A gente saiu correndo, acabou a entrevista, saímos correndo, fomos falar com um dos assessores do Santos, e ele falou, pode perguntar aqui em off. Nem falou em off, né? Mas em off que eu digo era fora da entrevista, né? Já tinha acabado a entrevista. Enfim, a gente perguntamos pro diretor da Globo que estava junto, o Pedro, e o Marcelo Teixeira, quantos jogos estavam previstos em contrato, né, para passar na TV aberta, porque no Premier vão passar todos. Aí alguns no Sport TV e alguns na TV aberta. E qual era o valor do contrato? Eles não falaram nenhuma das duas coisas. O valor, o presidente falou que vai divulgar mais pra frente. Eu fiquei sabendo, mas não dava para falar porque é uma fonte em off. Enfim, é toda uma situação que o valor é mais do que seria com a Brax, que era quem tinha os direitos, que a Brax cede para a Band, né? Enfim, é mais do que isso, mas o valor não é grande coisa e não é nem perto do que se ganhava na Série A. Isso é uma realidade que a gente infelizmente tem que se acostumar. Tomara que seja só para esse ano, né?
O presidente também falou que estavam negociando os direitos de 2025 a 2029, né, com a própria Globo, mas aí tem que ver mais pra frente se o Santos subir, tomara que sim, né? Enfim, é outra questão. Agora, sobre jogos, aí até o próprio diretor da Globo, o Pedro, falou que a ideia da Globo é transmitir todos os jogos em TV aberta. Eu acho que isso vai ser difícil, né? Mas que a questão dependeria da tabela. Dependendo do desmembramento da tabela que a CBF fosse fazer, aí a Globo iria colocar os jogos, né, nas datas fora do horário nobre, no domingo, para passar o Santos, né? E que a ideia, repito, era passar todos, né? Todos em casa, porque fora ainda tem questão de negociação com os outros clubes, né? Eu acho difícil, realmente difícil a Globo passar todos, mas se você for lembrar, o Corinthians 2008, a Globo passou praticamente todos, né? Não foram todos, mas praticamente todos em TV aberta, porque eu lembro que era sábado à tarde sempre, o Corinthians jogava, e tinha transmissão. Tomara que aconteça isso. Se vai dos 19 jogos passarem 12 em TV aberta, já é um número legal, né? Tipo, tudo bem, os outros 7 se vira pra arrumar, vai no Piratex, né? Enfim, ou assina o Premiere. Eu falei que outro dia, né, no outro vídeo, no dia do vídeo da assinatura, sobre os valores que tem o Premiere. Mas a gente espera que quanto mais jogos possíveis passarem em TV aberta, melhor, é claro, né? E também não sabia se ia ser na Globo, né, Brasil inteiro, que era melhor ainda, porque o torcedor que não é de São Paulo, não é da Baixada, eu já vou explicar o porquê Baixada, vai ver, porque aí o Noronha até perguntou, mas vai ser Globo ou TV Tribuna, que é afiliado daqui da Globo na Baixada Santista, e ela transmite muitos jogos do Santos pra cá, quando não vai transmitir pro Brasil, né? Mas a gente espera que transmita para todo o Brasil, claro, para poder atingir todos os torcedores do Santos no Brasil inteiro, né? Espalhados pelo Brasil, e que a Globo tenha essa... Como é que eu posso dizer? Eu ia falar essa boa vontade, não é bem isso, mas enfim, tomara que transmita muitos jogos em TV aberta, a maioria realmente, se essa for a ideia, como o diretor da Globo falou pra gente. Então, basicamente é isso. Qualquer atualização a gente volta. O Santos sondou o Derek, né? Não sei se fala Derek ou Derek, enfim, atacante do Guarani, que estava perto do Atlético Goianiense. Tem questão do Jorge ser devolvido ou não, o Juliano, mas tudo questão que não acho que vale um vídeo inteiro dedicado a isso. Talvez, se surgir mais alguma informação sobre isso, a gente traz amanhã. Mas por enquanto é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!